Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a um novo dia de live, um novo dia de conteúdo, um novo dia de esperança, um novo dia de oportunidades, um novo dia para fazer um melhor você no dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje eu tenho um recado especial para o meu amigo e também a minha amiga que tem sentido sintomas de ansiedade. Um recado para você que é ansioso, ansiosa. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. E a você que vai assistir ou reassistir a gravação dessa live, um bom dia, boa tarde ou boa noite no horário que você estiver assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Olá pessoal, aqui é o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas, homens e mulheres que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em apenas 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives do aquecimento para o seminário do Poço ao Topo, que vai acontecer agora dia 2 de julho. E no dia 2 de julho eu vou ter um conteúdo muito importante sobre o jeito errado de lidar com trauma emocional. E eu vou trabalhar muito forte nesse conteúdo e também eu vou falar para você um passo a passo, eu vou te ensinar um passo a passo de como que eu saí do fundo do poço para o topo. E eu estarei ensinando então o que me ajudou a superar os meus problemas emocionais e reassumir o controle da minha mente. Que você tenha um dia abençoado no dia de hoje e que você seja fortalecido e fortalecida, tendo muita saúde emocional. Um grande abraço a todos que já chegaram, você que está aí no YouTube, você do Facebook e você também do Instagram. Hoje a gente vai falar sobre um assunto incrível que tem tirado a alegria e tem tirado o sono de muita gente. Mas antes de falar sobre isso, vale a pena a gente relembrar que nós temos uma máquina, se é que a gente pode chamar assim, incrível, que é o nosso cérebro, a nossa mente. E ela é uma terra fértil, ou seja, tudo que você planta, floresce, tudo que você coloca aqui dentro vai ter uma produção tanto para o bem ou para o mal. Nós somos fruto de uma programação de mente desde o dia em que a gente nasceu, até antes a gente sofreu traumas emocionais, até dentro do ventre materno. Coisas aconteceram à nossa volta, nas circunstâncias com a nossa mãe, relacionado ao nosso pai, ou seja, lá qualquer outra coisa que pode ter ocasionado dano a você e que você recebeu através de herança genética ou memória genética. E aí o que acontece? A gente nasce e grande parte de nós, ou melhor, a maioria, né? Todos nós enfrentamos dificuldades e problemas que tem a ver aí com nossos bloqueios ou traumas emocionais. E traumas emocionais e bloqueios emocionais, eles não são causados, principalmente bloqueios, eles não são causados por circunstâncias ou por coisas. Eles são ocasionados por pessoas. Pessoas causam bloqueios em pessoas. E esses bloqueios emocionais, eles são causados exatamente por essa programação que acontece. Então, quando você olha para a nossa mente ou nosso cérebro, você tem muitas partes. Mas a gente tem 3 partes muito importantes que eu sempre falo para você aqui, que tem a ver com a tua razão, tem a ver com o teu subconsciente. E se você não assistiu a live, o poder do subconsciente, assista. E tem a ver também com o inconsciente. O nosso inconsciente é a parte mais profunda da nossa mente. É como se fosse o aterro sanitário. Tudo que não presta, tudo que aconteceu de errado com você ficou armazenado no teu inconsciente. E o teu subconsciente é a parte assim mais próxima da tua razão. E é como se o teu inconsciente fosse o aterro sanitário, o teu subconsciente a biblioteca e aí a tua parte racional, que é o que sobra de você, o eu que você se transformou devido a uma programação. Todo o reflexo que veio de uma vida inteira formou o eu que você é hoje. E muitas pessoas acreditam e começam a olhar para a vida como se as coisas que acontecem com elas, que estão no campo da dor emocional, que estão no campo de doenças psicossomáticas, porque 80, 90% das doenças que existem são doenças da mente, ou seja, doenças psicossomáticas, doenças que nasceram dentro dessa máquina, que é uma máquina maravilhosa, mas que se perdeu no meio do caminho.
É uma máquina que está enfrentando um monte de problemas, porque nós temos entre 40 a 60 mil pensamentos diários, dos quais a maioria deles são pensamentos negativos. E aí você tem um processo terrível dentro de você, porque na parte mais profunda do teu cérebro, abaixo da sua consciência, existe algo chamado amígdala, e ela é a sede dos pensamentos negativos, ela é a sede do medo, é um gerenciador do medo. Então todas as experiências que você teve na sua vida, traumáticas ou não traumáticas, que geraram medo na tua vida, são disparados e potencializam. Então por que muitas pessoas têm um medo exagerado de coisas ou situações à sua volta? Tem a ver com essa pecinha na cabeça. E aí ela passa por um processo que ela vai trazer para o teu subconsciente, mas no meio do teu caminho, na parte intermediária do teu cérebro, você encontra o córtex cingulado anterior, que ele está nos dois lados do teu cérebro. E ele é o responsável por frear as emoções. E esse freio não está ativado. E se muitos pensamentos negativos têm vindo à tua mente, você precisa ativar essa parte do teu cérebro. E uma das coisas é você assistir a live Como Curar um Cérebro Traumatizado. E ali eu acho que eu explico duas maneiras de você fazer isso. E no GPS emocional, agora em julho, você vai ter outras maneiras de curar bloqueios e ativar essa área. E aí vem para a tua sede dos teus pensamentos, que seria o seu córtex pré-frontal, e vem uma quantidade imensa de pensamentos negativos que tem um poder autodestrutivo. E o que a amígdala está fazendo é exatamente cutucar lá dentro do teu inconsciente, ou seja, cutucar no aterro sanitário. E a biblioteca aqui, que é o subconsciente, na terra de ninguém, se você ainda não entendeu que a sua terra de ninguém tem nome, que você tem escritura e você tem a posse dessa terra, mas em um determinado momento essa terra passou por um processo de uso capião e hoje ela está cheia de entulho, lixo, capim, de tudo que é tipo, de toda e qualquer natureza, você precisa começar a corrigir essa biblioteca, porque nessa biblioteca, os livros que ela tem te apresentado é raiva, é ódio, é inveja, é angústia, é tristeza, ansiedade, depressão, miséria, tudo que não presta está nessa biblioteca. E você precisa agora começar a catalogar esses livros da tua mente e começar a organizar. E como que a gente faz isso, Uriel? É o exercício que eu já te ensinei de palavras de afirmação. É você ter uma rotina diária e uma rotina noturna. Pessoas que têm insônia, o que está faltando para essas pessoas é fazer rotina noturna, que eu já ensinei, que é você se preparar para você dormir. E a maioria das pessoas não se prepara, vão para a cama de qualquer jeito. E tem uma série de problemas. E aí o que acontece? Quando você olha para uma mente como essa, é um campo minado. A sua mente é um campo minado. A sua mente está trabalhando contra você. Consequentemente, ela vai produzir uma série de coisas. Pensamentos viram sentimentos. Os nossos sentimentos, eles acabam afetando o nosso fisiológico, ou seja, a nossa saúde, ou viram num comportamento, que pode ser um comportamento vicioso, ou que pode ser num comportamento que te leve também a adoecer. E na live de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Então, mostrando agora para o povo que está aí no Facebook e também no YouTube, você começa a ver um quadro aqui em que você encontra pensamentos, e aí você encontra comportamentos, embaixo você encontra aqui o estado físico, e do outro lado aqui, você encontra o humor. Para as pessoas que estão no Instagram, agora vai ficar melhor para entender, você encontra aqui pensamentos. Esse é o ciclo da tua vida, que geram comportamentos, que mexem no estado físico e que alteram o teu humor. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje para a gente entender o recado para o ansioso. Pode ser que você que está me assistindo não tenha ansiedade, mas muitos têm. E a ansiedade, ela faz parte da vida. A pior tragédia que uma pessoa que tem ansiedade é ela encarar a ansiedade como inimiga. A ansiedade não é uma inimiga. A ansiedade, ela é um hábito que foi desenvolvido na tua vida. Você aprendeu a ser ansioso, porque a ansiedade, ela faz parte da vida do ser humano. A ansiedade, desde que você nasce, ela está em você. Só que existe a ansiedade benéfica e existe a ansiedade maléfica. Em algum momento da sua vida, ela deixou de ser uma ansiedade benéfica e ela se transformou numa ansiedade maléfica, uma ansiedade prejudicial. Você perdeu o trilho debaixo dos seus pés. A ansiedade benéfica, ela é colocada no nosso corpo e ela serve para disparar gatilhos necessários para proteger você. Um gatilho de que você tem que lutar ou um gatilho que você tem que fugir. Ou seja, ela existe dentro do corpo humano, da mente humana, exatamente para te preparar para uma guerra, para uma batalha ou para fazer você fugir.
de uma situação que possa te prejudicar ou te maltratar. Então ela faz parte da natureza do ser humano. O problema é quando ela perde a situação. E por que ela perdeu? Porque em algum momento da história da sua vida você entregou a sede do teu controle na mão de um bebê, que é o subconsciente. O subconsciente e inconsciente é só um HD de armazenamento. Eles não têm capacidade de dirigir a vida de uma pessoa. É a mesma coisa que você está dirigindo um carro e agora você pega uma criança de 5 anos e diz, leve o carro. Vai dar porcaria. E foi o que aconteceu. Algum trauma, algum bloqueio, algum gatilho disparou muito forte na tua vida e você entregou o controle da sua mente, a sua terra, você deixou se tornar terra de ninguém, ou seja, terreno baldio. E como é uma mente fértil, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente só armazena. E todas as experiências negativas da vida vieram para você e te descontrolaram. E nessa série de live eu tenho falado sobre obstáculos e também atalhos para a sua saúde emocional. E no episódio de hoje eu quero falar sobre um recado para um ansioso ou uma ansiosa. E nós vamos descobrir algumas técnicas no dia de hoje que são técnicas de gerenciamento da ansiedade. Então, mesmo que você não seja ansioso, em algum momento ela vai aparecer na sua vida. E a ansiedade é como um estado febril. E o maior erro que as pessoas cometem é o que acontece com a febre também. A febre aparece, a pessoa logo taca remédio em cima para tirar a febre. Só que a febre não é ruim. A febre ela é um indicativo, ou seja, um mensageiro também de que algo está errado no corpo. Quando a pessoa vai na raiz, aí ela descobre uma infecção aí, que pode ser uma infecção de garganta. Aí tratou a infecção de garganta, some a febre e resolveu o problema. A ansiedade, ela disparou na tua vida de um cérebro cansado de tanto curto-circuito, de coisas ruins que estão acontecendo e que eles agora aparecem como sintoma chamado, que ganhou o nome de ansiedade, para que você acorde e reaja de alguma forma. Então, o que acontece? A pessoa entra num quadro em que o corpo começa a dar sinais, ou seja, a mente começa a dar sinais, e a pessoa não percebe os sinais, ou acaba olhando como uma inimiga e taca o band-aid na ferida, em vez de enfrentar a raiz, da onde veio, separando pensamentos e sentimentos, começando a fazer técnicas e exercícios de gerenciamento de ansiedade. Isso também serve para pessoas que são depressivas, e daqui a alguns dias eu vou falar sobre isso também. Então vamos imaginar aqui, para a gente entender algumas coisas importantes. As suas emoções, o seu corpo físico, os seus pensamentos e o seu comportamento, eles estão todos interligados. Então quando você olha para um quadro como esse, você pode perceber aqui que você tem um ciclo, né? Esse é um ciclo que acontece. Então tudo está gerando em volta disso, pensamentos, comportamentos, o teu estado físico e também o teu humor. Então, tudo que estiver acontecendo aqui dentro desse ciclo, ele vai mexer completamente com você. Então, o que acontece em uma área, geralmente afeta a outra área. Por exemplo, vou te dar um exemplo agora para a gente entender, só para começar a clarear aí na sua mente. Se você é uma pessoa que você começa a se sentir sobrecarregado, vamos imaginar aqui da carga de um trabalho. Então começa a ter muita carga de trabalho, vamos imaginar aí na escola mesmo. Essa carga de trabalho, ela vai gerar dentro de você pensamentos, ou seja, vai mexer nas suas emoções. Está sendo uma carga muito forte, consequentemente ela vai mexer nos teus pensamentos. Logo em seguida, você pode começar a se sentir nervoso, você pode começar a ficar tenso, pode começar a ficar inquieto. Automaticamente ele vai atingir então o seu estado aqui, ó, o seu estado físico. Ele vai mexer aqui com o seu estado físico. Porque primeiramente ele mexeu na emoção, da emoção ela veio para um comportamento, do comportamento veio para o estado físico. Então, emoção que você está sentindo tem a ver aí com o pensamento, está te levando a você ficar tenso e nervoso, começa a ser aqui automaticamente um comportamento. Tem que ficar virando aqui para o povo do Instagram também entender. Um pensamento, o pensamento agora é a sobrecarga, ou seja, está mexendo na tua emoção, começou a te deixar tenso, nervoso, inquieto e atacou o estado físico. O estado físico agora vai mexer com o teu humor. E você pode pensar que um pensamento ansioso da seguinte maneira: eu vou reprovar na prova. Esse vou reprovar na prova faz com que você fique acordado a noite inteira. Ou seja, interfere no pensamento. Ficar acordado a noite inteira vai influenciar no seu estado físico.
automaticamente influenciando o seu estado físico, porque você não dormiu, mexe agora com a tua parte aqui agora do teu humor. Você começa a ter distúrbios de humor. Isso pode criar um ciclo, né? Que causa emoções, pensamentos, estados físicos e comportamentos ansiosos. Então, emoções, estados físicos e comportamentos mais ansiosos. Então, quando você olha para esse quadro, ele é um estado geral da sua mente, ou melhor, um estado geral do seu corpo e mente, né? Eles estão interligados. Então, pensamentos, comportamentos e estado físico agora alterando completamente o teu humor. No entanto, você também pode usar esses links para diminuir o impacto geral da ansiedade. Por exemplo, quando você está se sentindo sobrecarregado, ou seja, no campo agora dos pensamentos, né? Ou seja, mexendo nas emoções, você pode começar a fazer algum tipo de prática, que pode ser a prática aqui de você fazer uma respiração profunda, que começa a diminuir a frequência cardíaca do seu estado, que tem a ver agora com o seu estado físico, né? O que pode permitir que você acabe pensando com mais clareza. Então vamos imaginar assim, você está tendo uma sobrecarga de pensamento. Essa sobrecarga de pensamento tem a ver com a emoção, ela está mexendo com o teu comportamento. Ao mexer com o teu comportamento, então ela vai afetar o teu estado físico, consequentemente o teu humor. Então você pode fazer a prática da respiração profunda, que eu já ensinei aqui, e ela vai diminuir a frequência cardíaca, ou seja, ela começa a acalmar a sua mente. E daqui a pouco eu vou explicar com mais clareza isso. Então, quando possível, ou quando você está sentindo que você está começando a ter sintomas de ansiedade, você precisa praticar o gerenciamento de enfrentamento dos seus comportamentos e suas emoções. Pensamentos, estados físicos e incentivar mais calma. Então, vou deixar um pouquinho mais claro para você entender. Está começando um processo de ansiedade em você, você tem que ter uma técnica que você utilize de gerenciamento e enfrentamento do seu comportamento, que é aquilo que eu já ensinei. Separar pensamentos de sentimentos e comportamentos. E isso você usa papel e caneta. E tem uma outra técnica que eu vou ensinar que você pode usar hoje também. Mas tem que existir uma técnica de enfrentamento. Grande parte das pessoas que estão passando um pico de ansiedade, a tua tendência é você querer se isolar, a tua tendência é você querer sumir no mundo. Mas você precisa enfrentar isso. Porque está fervilhando dentro da tua mente, está em curto-circuito. E aí o que acontece? Está um monte de coisa ruim acontecendo, a amigdala arrancando sentimentos, ou melhor, arrancando emoções de medo e coisas ruins de dentro do teu interior, está jogando para cima de você, está vindo um monte de coisa. Se você se torna vítima de você mesmo, se acomoda, ela vai arrebentar com você. Você precisa enfrentar. E grande parte das pessoas não querem enfrentar, e a gente já entendeu, porque o nosso cérebro é preguiçoso. Partes da nossa mente, para você ter uma ideia, que vão gastar mais energia, ele começa a querer isolar. E você começa a se tornar vítima de você mesmo. E aí você precisa enfrentar esse tipo de coisa. E quanto mais você pratica, mais fácil vai ser lidar e gerenciar. No início não é fácil, gente. No início é complicado. Por que é complicado? No início é complicado porque você se tornou vítima de você mesmo. A terra é terra de ninguém, eles andam solto, e eu já te falei, tudo aquilo que vem e vai da tua vida não te pertence. Então esses pensamentos negativos, que são catalisadores, potencializadores da ansiedade, não te pertencem. Pode perceber, ninguém tem um processo de ansiedade do nada. Algum momento da história da tua vida tem um gatilho que disparou. Pode ser um término de relacionamento, pode ser uma dispensa de um trabalho, pode ser uma doença, pode ser a morte de alguém, pode ter sido um acidente, pode ser os vampiros emocionais. Se você não assistiu, tem 2 lives sobre eles, que estão drenando a sua energia, que estão potencializando. Então você precisa entender qual é o estado. Qual é o estado que está gerando isso? E eu já te falei, eu sou o último filho, na realidade, eu sou filho caçula. E a minha mãe, já numa determinada idade, ela acabou me ganhando, né? E eu passei da hora de nascer. E o trauma do nascimento, a falta de querer nascer, que quase gerou a morte da minha mãe, a minha, me criou um problema seríssimo, que foi um vácuo que existiu internamente entre o meu cérebro e a tampa da cabeça. Porque o cérebro é pequeno, ele cresce numa criança, ele vai se desenvolvendo e chega ao tamanho exato dele. Ele pode chegar aos 7 aninhos de idade, aos 12 anos de idade, ou a idade quando você fica de maior, próximo aos 21 anos já. E o que acontece? Esse vácuo que gerou dentro de mim, ele foi despertado por um gatilho que na realidade não necessariamente
ela foi o gatilho, mas ela foi o indicativo de que algo estava errado. Então esse vácuo dentro da minha mente, ele chegou a um determinado momento aos 2 anos de idade, que algo estava acontecendo dentro da minha mente, e esse vácuo então me gerou um problema sério, em que eu tive uma febre muito alta, mas muito alta mesmo, e disparou um problema de saúde, que foi a epilepsia. E eu tinha agora 3 momentos para eliminar esse vácuo da minha cabeça, que era aos 7 anos de idade, aos 12 anos de idade e na idade adulta. E eu fiquei vítima, eu fiquei refém disso, e eu tinha que tomar remédios. E a minha epilepsia não era daquela que você se corta, você se bate, você fica se contorcendo tudo. A minha eu apagava, simplesmente dava um apagão cerebral, eu morria para a vida. E eu tive desmaios, para você ter uma ideia, que eu fiquei 3, 4 horas apagado. Então imagine o desespero de uma mãe. É como se o filho estivesse dormindo, mas o filho não está dormindo, eu apaguei. Só que claro que eu me machucava, porque às vezes eu estava andando, eu caía, às vezes eu estava no chuveiro, eu podia desmaiar, eu podia estar em qualquer canto, eu desmaiava. E eu, ainda muito pequeno, eu fui crescendo com aquilo, e aquilo me revoltava dentro de mim, porque eu não aceitava aquele negócio dentro de mim. Chegou o ponto aí, perto da idade dos 12 anos, para você ter uma ideia, que eu não suportava mais isso. E chegou um ponto, então, que a Anvisa, eu acredito que foi a Anvisa, não sei, ela fez um decreto que o medicamento que eu tomava na época Gardenal, que é um medicamento que alguns talvez até conheceram, muito forte, que esse medicamento me dopava, esse medicamento me fazia muito mal, esse medicamento era terrível. E eles decretaram, então, que você só poderia comprar o medicamento na farmácia se tivesse uma receita médica. Então, não podia consultar uma vez e ficar tomando pro resto da vida. Sempre tinha que consultar, ou seja, uma maneira de proteger a própria pessoa que está tomando, dos efeitos colaterais que existem, que são terríveis. Consequentemente, chegou o ponto em que quando decretaram a lei, eu só tinha remédio para mais 30 dias. E eu disse para minha mãe, eu falei, mãezinha, eu não vou mais tomar esse remédio. E ela disse, isso é irresponsável da tua parte? Eu falei, não, tem que existir uma maneira de me curar. Eu não entendi o que eu entendo hoje, não entendo de técnicas, naquela época eu não entendia de nada. Mas eu entendi que existia um inimigo vivendo dentro de mim, que se tornou um inimigo dentro de mim e que eu desconhecia quem era ele. E a ansiedade é a mesma coisa. A ansiedade, quando você não conhece ela é uma âncora. Quando você desconhece a raiz, a origem, como que ela funciona, como que ela trabalha, ela é uma âncora, ela te prende. Mas no momento em que você conhece o que é ansiedade, os seus sintomas, a raiz da sua ansiedade, ela se transforma num combustível para a tua vida. E foi exatamente, eu queria entender que inimigo era esse. E o que eu te falei agora no começo eu não sabia, eu fui entender por que eu tinha o problema da epilepsia, o que causou no meu nascimento, esse vácuo que existiu dentro da minha mente, as 3 etapas. E eu entendi que eu estava chegando próximo dos 12 anos de idade e era uma oportunidade de cura. Só que um pouco antes até dos 12 anos, eu comecei a estudar sobre ela e eu comecei a identificar como que ela trabalhava, como que ela se manifestava. E eu comecei a perceber que ela dava sinais indicativos. E que sinais era esse? Dentro da minha mente começava um barulho muito grande. Era um barulho mais ou menos como se fossem vozes de pessoas conversando, mas eu não entendia nada. E era um brrr, 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 brrr dentro da minha cabeça. E eu sabia agora que esse era um indicativo que naquele dia possivelmente eu desmaiaria. Um outro indicativo era que eu ficava muito falante, eu começava a querer contar história, falar para minha mãe, para meus amigos, para meus irmãos. E eu percebia que agora era um sintoma da minha doença que estava dando indicativo, você vai desmaiar. E isso fez com que eu me preparasse para lidar com esse inimigo que vivia dentro de mim. Então eu, quando sentia isso, eu já encostava na minha mãe, ou no meu pai, eu já dizia, eu vou desmaiar, tá chegando a hora. Ou eu já sentava, ou eu deitava e eu sabia que eu ia apagar. Ou seja, eu comecei a entender o que vivia dentro de mim. Ou seja, a minha epilepsia não era a minha identidade. Consegue entender isso? Não fazia parte da minha vida. Ou seja, ela estava na minha vida. Ela era um intruso na minha vida. Que é o que a ansiedade está acontecendo com você. Em algum momento se desprendeu dentro de você o controle das tuas emoções que potencializaram a situação. E aí, quando a Anvisa decretou isso, eu comecei a fazer 2 coisas que eu não sabia direito o que era,
mas uma era, tinha confiança em Deus, comecei a pedir a uma força muito maior do que eu, que era a divindade, o Deus Todo-Poderoso, que me curasse. E eu comecei a exercer o poder da fé, que é algo incrível para a cura de doenças também, você usar o poder da fé. E eu não estou falando de religião, ok? Porque eu entendo que religião escraviza as pessoas, tá? Eu estou falando do poder que existe de você, o poder da fé, que foi colocado por um ser superior, que foi colocado por Deus no coração e na mente das pessoas. E se você não acredita em Deus, ok, eu te respeito. Se você acredita, é uma maneira mais fácil de você enfrentar os teus problemas psicossomáticos. E eu fiz isso. A segunda coisa que hoje eu ensino para as pessoas que eu não tinha noção do que era exatamente ir diante do espelho e usar palavras de afirmação. Eu não usava palavras de afirmação como eu uso e ensino hoje, mas eu usava palavras de afirmação dizendo: eu não tenho mais essa doença, ela não faz mais parte da minha vida, eu estou curado, eu tenho uma oportunidade que agora aos 12 anos, que era o momento em que o meu cérebro, ele poderia tirar o vácuo que existia na cabeça nesse instante, e eu me agarrei a essa esperança. Os 7 anos eu tinha perdido, agora os 12 anos eu poderia ter a oportunidade. Eu não queria depender da última instância, e foi o que eu fiz. E as palavras de afirmação, a reprogramação da minha mente, ainda uma criança de 11 anos de idade, que eu não tinha noção do que era, provocaram um efeito que a gente chama de efeito cura através da mente, e eu fui curado. Então, uma pessoa que tem um complexo quadro de ansiedade, ela precisa entender que a ansiedade não faz parte da sua vida, que a ansiedade é um estado de desenvolvimento, ou seja, um hábito aprendido, que a ansiedade ela não é uma doença, porque muita gente encara como doença e ela faz parte da vida do ser humano. O problema foi que ela está no quadro mais avançado de perda de controle. Então a terra de ninguém aqui perdeu o controle, e aí ela potencializou e ela está trazendo sintomas para a tua vida que estão mexendo no teu fisiológico. E aí cabe a você agora começar a entender que se você fugir, vai piorar a tua situação. Quanto mais refém você se torna, pior é. Você precisa começar a enfrentar e entender quais são os gatilhos, quais são os sintomas, aonde que ela está disparando. E esses gatilhos, sintomas que ela agora começa a disparar, você começa agora a aplicar técnica de gerenciamento para acomodar esse leão que vive dentro de você. E o maior problema que existe nas pessoas é que as pessoas começam agora a potencializar o quadro da sua ansiedade e começam a acreditar que é a sua identidade. E quando você começa a trazer para a tua vida e acreditar que isso é a sua identidade, aí, meu amigo, aí ela se tornou você. E o anti-eu que existe dentro de você, que é um sabotador, ele vai entender que já que faz parte da tua vida, ele vai começar a cavocar no seu aterro sanitário das tuas emoções perdidas, dos teus traumas emocionais, dos teus bloqueios emocionais, e aí vai gerar uma série de coisas para você. E quando chega um determinado momento, você perde o controle, aí você entra numa outra fase agora da ansiedade, que são as fobias, que são os ataques de pânico. E o ataque de pânico, na realidade, ele é a potencialização de um problema grande que você está tendo dentro da tua mente agora de descontrole. É o grito desesperado de uma alma, vamos dizer assim. E o ataque de pânico, graças a Deus, ele é diferente do que a ansiedade, porque a ansiedade ela pode demorar horas, ela pode demorar dias, ela pode demorar semanas, mas uma hora ela calma, daí ela volta de novo. O ataque de pânico, ele tem ciclos, de tempos em tempos ele se levanta. Mas eu conheci o caso que me levou a fazer o que eu faço hoje, quando eu saí do poço e fui para o topo, e que algumas pessoas começaram a dizer: como você fez isso? Você precisa ajudar pessoas que estão vivendo isso. E num primeiro momento eu até me recusei, porque eu entendo que tinha muitas pessoas até muito mais capacitadas do que eu. Mas o grito desesperado de um garoto que começou a sofrer de ansiedade, com 12 anos de idade, e agora aos 22 anos ele tinha 4 a 5 ataques de pânico por dia, aí eu falei: minha nossa, eu tenho que ajudar essas pessoas. E aí foi com que eu comecei a ajudar pessoas. E o ataque de pânico, ele dura em média mais ou menos de 10 a 15 minutos, depende do caso a caso. E o ataque de pânico é a perda completa da situação, do controle que você pode ter. Esse ataque de pânico, ele gera medo, ele gera angústia, ele gera desespero, sensação de morte, sudorese, ele mexe com a tua pressão arterial,
Ou seja, quando eu tive ataque de pânico, a minha pressão arterial, porque o perigo da pressão arterial é ela subir demais, ela baixar demais ou ela se encontrar. A minha quase se encontrou, foi 14/12. O coração a 140 os batimentos cardíacos. Então, é uma sensação terrível de morte. Mas o ataque de pânico, ele vai e ele passa. Então, o que você precisa fazer é começar a identificar também quais são os gatilhos que disparam um ataque de pânico. Por que está se perdendo? Se a ansiedade ela já está uma constância na tua vida, e agora por que o ataque de pânico está acontecendo? Então, precisa começar a identificar os gatilhos que levam a isso. E na live de hoje eu quero te ajudar mostrando algumas técnicas de controle de ansiedade, porque minimizando a ansiedade você começa a minimizar também o ataque de pânico na tua vida. Então vamos pensar um pouquinho sobre os nossos pensamentos. Já que você entendeu aqui, nós somos uma fábrica de pensamentos, 40 a 60 mil pensamentos diários, alguns casos até mais. A maioria deles são pensamentos negativos. A sede do controle dos nossos pensamentos, o córtex pré-frontal, está desativado, que ele deveria ser um regulador dos pensamentos, ele está desativado por causa de um trauma, por causa de um bloqueio, por causa de alguma situação que disparou na tua vida. Ele está agora funcionando de uma forma muito acelerada, não acelerada ele, mas ele não está controlando, ou seja, ele não está regulando mais os pensamentos. O córtex cingulado anterior, que ele é mediano, ou seja, nos dois lados do cérebro, abaixo do córtex pré-frontal, muito abaixo da sua testa, ele é o freio das emoções, ele não está freando, também está em segundo plano ou desativado. E a amígdala, que lá no inconsciente, abaixo da consciência, ou seja, não tem controle, funcionando a todo vapor, levantando todos os lixos emocionais que existem dentro de você para te atacar. Então passa desenfreado pelo córtex cingulado anterior, estoura na tua sede dos pensamentos. E esses pensamentos, então, eles afetam completamente a sua vida e a sua história. Ou seja, a ansiedade ela começa a afetar a forma como você pensa e os tipos de pensamentos que você tem. Então a ansiedade agora ela começa a potencializar. É mais ou menos assim para você ter uma ideia. Eu até sempre falo e uso como exemplo para qualquer criança entender, né? Se eu pego uma caneta como essa e eu faço assim na sua mão, assim mesmo com a tampa, pode ser, faço assim na sua mão, e eu pergunto para você, doeu? Você vai dizer para mim, não, Uriel, não doeu. Se eu pego e faço isso por 1 minuto e pergunto para você, tá doendo? Você vai olhar para a sua pele e vai dizer, tá meio estranho, mas não tá doendo. Mas se eu fico um dia todo fazendo isso na sua, ou uma semana, ou um mês, um ano fazendo isso, o que vai acontecer com você? A mesma coisa, a ansiedade é o estado febril, ou seja, o estado que se desenvolveu e levantou dentro de você para dizer assim, ei, o que está pegando aí? Olha para a tua vida, olha para o teu interior. Mas você não deu bola, você deixou passar e foi passando, e é a caneta, entendeu? Ela foi te ferindo, ela foi te provocando dano, ela foi te maltratando, e chegou um ponto que perdeu o controle, e agora a ansiedade ela começa a afetar a forma que você pensa e os tipos de pensamentos que vêm para a tua vida, os tipos de pensamentos que tem, que você vai vir para você, ou seja, ela começou a afetar o que você está pensando. Então, como a ansiedade ela é um potencializador de coisa ruim, você pode estar tomando banho, estar feliz da vida, daqui a pouco vem, começa, vem tímido e vem forte pra cima de você. Você tá numa festa de aniversário, você tá num casamento, e principalmente pessoas que têm um ataque de pânico, porque a crise agora, ela teve um crescimento, a ansiedade, ela levou para uma outra esfera, que é o ataque de pânico. Ela pode estar, eu lembro de um caso que eu contei pra você, de uma mulher que estava numa festa de casamento, madrinha de casamento, todo mundo feliz, e a ansiedade começou a chegar, cresceu, e o pânico veio, e aí começou todos os sintomas, e quando todos os sintomas vêm, meu amigo, você quer fugir, é um desespero, você quer morrer naquela situação. E ela chegou pro marido e falou, vamos embora. E eles tinham viajado quilômetros para estar nessa festa de casamento. Então, quando você tem a ansiedade, ela afeta a forma como você pensa, e ela afeta os tipos de pensamentos que você tem. E isso, se sentir ansioso ou ansiosa, pode causar pensamentos inúteis e irrealistas. E se você já assistiu a live O Poder do Medo, você entendeu um pouco disso. E se você não assistiu, assista lá, O Poder do Medo. Tanto está aí no IGTV, como está aí na aba de vídeos do Facebook ou na playlist do YouTube. Aí. Pensamentos irrealistas, pensamentos que não existem. E é bom você começar a notar como isso acontece com você. Então nós vamos às técnicas agora para você entender
Eu vou apresentar aqui pelo menos acho que três ou quatro técnicas que você pode fazer se você tem ansiedade. Em primeiro lugar agora, de tudo, você tem que entender que você não é a sua ansiedade. Então pare de dizer para o médico, ou seja lá para quem for, que você tem ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho ansiedade. Isso é identidade, gente. Se você assumir para você o papel de identidade, dificilmente você vai se curar. Isso é para qualquer situação, para depressão, qualquer doença psicossomática. Se você assumir o papel de que você é, assim você será. Em duas situações você olha isso com muita propriedade. Uma nos ensinamentos aí de Buda. Eu não sou budista e respeito quem é, mas tem muita coisa boa em toda e qualquer religião ou crença. E ele lá fala também de algo que, se você potencializa esse tipo de sentimento, você se torna. E no livro dos cristãos, a Bíblia, no livro de Provérbios, ele fala: assim como imagina na sua alma será. E a alma, nesse livro sagrado que é a Bíblia, se refere à mente. A mente do ser humano. Ou seja, assim como você imagina, você vai ser. Então, é por isso que você começa a entender o poder das crenças autolimitantes. Porque as crenças autolimitantes, que elas foram herdadas ou que foram colocadas dentro de você, que você é lixo, que você não presta, que você não tem valor, que você não consegue, que você não pode ganhar dinheiro, essas crenças se tornaram identidade e fez com que você perdesse o teu valor. Ou você elimina isso da tua vida com afirmações positivas e você começa agora a curar a tua mente que está traumatizada, que existe um sulco só de coisas negativas. Porque aí nunca você vai ter um bom relacionamento, nunca você vai ser feliz se você não curar o que você pensa sobre você. Então, a ansiedade não é identidade, depressão não é identidade. Você está num estado de ansiedade, você está num estado depressivo, entende? Você está numa determinada situação. Não é você. A sua identidade, quando você entende ela, você se liberta. Você deixa de ser escravo de homem, de mulher, de filhos, do mundo, do pastor, da igreja, da religião, seja do que for. A sua identidade é a imagem e semelhança do Criador. É tão verdadeiro isso que ele permitiu que os escritores da Bíblia colocassem lá que você é imagem e semelhança dele. Quando você entende isso, ninguém mais tira o teu valor. Nem você deixa de ser escravo da tua mente. Você entende que o teu valor não está subjugado a um planeta, mas está diante de um universo. Porque o Criador que fez você, o Criador que fez essa mente que você permitiu que virasse terra de ninguém, é o Criador que disse que você é imagem e semelhança dele. Ou seja, você tem valor mulher, você tem valor homem. Então não permita que os outros te tirem o teu valor ou que você mesmo tire o teu valor. Então o estado não é identidade. Você é a imagem e semelhança do Criador. Entendendo isso agora, o que você faz? Você começa agora a fazer algumas técnicas que vão te ajudar nessa caminhada, num processo de ansiedade. Primeira técnica agora, e serve também para quem tem depressão e todo e qualquer outra pessoa que tem problemas aí de pensamentos acelerados, pensamentos negativos, emoções negativas. É você criar um diário. É criar um diário. Porque lembre que quando eu mostrei aqui esse quadro, percebe aqui que os pensamentos, eles mexem nos nossos comportamentos, atacam o nosso estado físico e acabam afetando o nosso humor. Então você que está no Instagram aqui, ó, pensamentos que alteram comportamentos, que mexem no estado físico, que alteram o humor. Percebe que é um ciclo. Então o que você precisa fazer? Você precisa fazer um diário. O diário dos teus pensamentos. E eu já falei sobre isso muitas vezes, mas agora eu estou colocando mais a prática para você entender. Lembra? Pensamentos viram sentimentos, sentimentos viram comportamentos, comportamentos atacam o teu estado físico ou mexem no teu fisiológico. Vão despertar doenças ou comportamentos negativos de autodepreciação, comportamentos de destruição. Então, você precisa fazer um diário. Às vezes os nossos pensamentos ansiosos, eles podem advir de muitos pensamentos em sua mente que precisam de tempo e também espaço para serem considerados. E o registro neste diário pode ser um exercício útil para você classificar esses pensamentos e dar a eles espaços. Então, compre um caderninho e você anote os teus pensamentos. Esses pensamentos que estão vindo, eles são verdadeiros sobre mim? Mas quando você for fazer esse exercício, nunca julgue. Deixa fluir do jeito que está. Não julgue os teus pensamentos. Não tente aplicar técnica de impedir eles. Deixa que venha. E aí você faz o diário. Mas Uriel, eu estou ansioso, estou com ansiedade. É difícil no começo. Mas tira essa palavra difícil, né, da tua vida. Coloque como desafio. E desafios, eles existem para serem conquistados.
Então você pode conquistar o desafio. Então o pensamento ele começou a vir, não julgue, não entre nesse campo, só anote. Qual é o pensamento que está vindo na minha mente? O pensamento de que eu não tenho valor, um exemplo. De que o meu marido me abandonou e eu não tenho valor, a mulher foi embora com outro homem e eu não tenho valor. Então você anota, esse é o pensamento que eu estou tendo. Que tipo de sentimento ele está me gerando? E você anota. E você começa a criar, mas aqui o caso, aqui o diário é dos pensamentos. Comece a anotar os pensamentos, tudo que ele vem, do jeito que ele está vindo. E vai classificando e dando a eles espaço. Ok? E essa é uma técnica incrível. Então o pensamento, você separa, escreve qual é o pensamento, o que ele está gerando dentro de você, e qual é o comportamento que ele gera? O meu comportamento é que eu tenho vontade de chorar. O comportamento que está gerando, eu tenho vontade de morrer. O comportamento que está gerando, eu tenho vontade de sumir no mundo. O comportamento que está gerando, eu estou tendo comportamento que está me levando a um outro tipo de emoção, que é ódio, é raiva. Então você começa nesse diário. Então você não julga, você só anota comportamentos, pensamentos e o que está acontecendo com eles e vai classificando. A segunda coisa agora é uma técnica muito incrível que pode ser utilizada, e eu já usei ela quando eu estive no fundo do poço, e no dia 2 de julho, no seminário do Poço ao Topo agora, eu vou contar para você como que eu saí do poço da ansiedade, de ataque de pânico, numa crise violenta, de sensação terrível de morte, com vontade inclusive de tirar a própria vida, o que eu fiz para sair de lá. E hoje eu ajudo pessoas a saírem exatamente de lá. E uma outra técnica se chama fluxo de consciência de 10 minutos. O que é isso, Uriel? Isso pode ser feito com você escrevendo, falando ou gravando. Ela é diferente aqui do diário, tá? O diário é as anotações. Isso pode ser feito se você quiser escrever, você pode falar ou você pode gravar. Então, 3 maneiras: escrever, verbalizar falando, ou você pode até gravar. Então, você fala gravando. O ideal é falar gravando ou escrever. Você pode pegar um telefone ou outro dispositivo e fazer isso. E você pega um cronômetro e você define 10 minutos. 10 minutos e você então escreve ou você grava a sua voz. E você diz tudo o que está vindo à tua mente. Fala, grita, joga para fora. Então o que está acontecendo? Como está tendo uma convulsão dentro de você emocional e a ansiedade pegou muito forte e está vendo muita crise, pode ser até a crise de pânico, nesse momento você grava tudo que vier à tua mente, não importa o que. Aqui não é um momento de julgamento, você só começa a jogar para fora. E esse fluxo, chamado aqui fluxo de consciência, é para você falar tudo que vem à tua mente e o objetivo não é editar, viu gente? Você não edita isso. E você não para de escrever ou falar, mesmo que não faça sentido. Então tudo que está vindo na tua mente, toda a porcaria que está acontecendo com você, você joga para fora. Você fala, você verbaliza ou você escreve. E você vai escrevendo ou falando mesmo que não tenha sentido. Então não para julgar. Aí você só para depois de 10 minutos. E aí o que acontece? Algumas pessoas gostam de revisar e ler aquilo que escreveram. Outras preferem não. A prática aqui, essa técnica, não é para você voltar e ler. É só para você jogar para fora tudo que não presta dentro de você. Mas se você quiser ler e ver, você vai ver que muitas delas não fazem sentido. Você vai falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Enquanto outros preferem simplesmente registrar esses pensamentos e você pode rasgar esse papel, você pode amassar esse papel, você pode jogar no lixo e dizer isso não me pertence, é uma técnica, ou você pode deletar o áudio que você gravou. E aí o que você faz? Faça o que você se sentir melhor. Se você escreveu, leia se isso vai te ajudar, ou rasgue. Só que quando você fazer o processo de rasgar, você amassa o papel e diz: isso não faz parte da minha vida. Eu tenho saúde, eu sou saudável, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo. Palavras de afirmação. E joga no lixo ou deleta. Eu sou saudável, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo e pum, apaga o áudio. E cada vez você pode fazer isso. Você vai ver que com o passar dos tempos, até o período de tempo pode ser que diminua. Uma outra técnica que você pode usar também é você programar na tua vida, e você pode colocar aí um post-it na geladeira, no espelho, ou um papel escrito na casa, que você coloque assim, hora da preocupação. E você escreve um determinado horário. Vamos imaginar, a hora da minha preocupação é 16 horas. Então, quando a tua mente começa a querer fervilhar com pensamentos ruins e começa a querer vir a ansiedade, você diz assim: não é hora, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. A minha hora da preocupação é 16 horas. E você repete isso para você. Parece loucura, não parece? Mas funciona, gente.
Porque tudo que você fala para tua mente, ela aceita, lembra disso? Ela é um bebê, ela acredita. Então você diz, a minha hora da preocupação é 16 horas, a minha hora da ansiedade é 16 horas. E a mente começa a ficar confusa dentro de você. Só que você faz a técnica da seguinte maneira: começa a vir para você, tá lá no chuveiro, tá lá no seu... Não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. A minha hora é 16 horas é a hora da preocupação. É o cantinho da disciplina, né? E você reserva um curto período de tempo todos os dias e você escolhe um horário para que você se permite ficar ansioso e você anota o registro dos seus pensamentos durante esse período. Faça a lista de tarefas se você quiser, mas não demore mais do que 15 minutos. Então você colocou lá 16 horas até 16h15 o máximo. E esse é o cantinho da ansiedade. Esse é o momento em que você vai fazer. Reserve então um tempo muito pequenininho, né? E aí o que você pode fazer agora? Essa já é outra técnica aqui, né? Então você reserva um horário, máximo 15 minutinhos, e se a crise começa a pegar, você lembra que você tem um horário. Não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. Parece loucura, gente, mas vai funcionar. Funciona muito, porque você está ocupando a tua mente. Lembra que eu te falei? Quando você ocupa com duas situações, uma ou outra vai fugir. A que mais for alimentada, foge. Então não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. Meu horário é 16 horas, 16 horas, 16 horas. Estou dando um exemplo. E aí você coloca palavras de afirmação. E aí você fala dos valores que você tem e você minimiza o pensamento ruim que está vindo e ele cai fora. Que é o que aqui a própria Regiane falou, né? Que ela estava aprendendo a sair de casa. Então ela ocupava a situação dela saindo de casa. Agora com a pandemia ficou difícil, então piorou a situação de crise. Então você tem que achar uma situação. Então esse é um dos exercícios. Você não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, e coloca para aquele horário e você afirma os valores que você tem, e aí você diminui, vai acabar saindo. A outra técnica agora é falando. Esse tem a ver assim com o aconselhamento e terapia. Então é uma ótima maneira de resolver isso. Você pode conversar aí com um profissional de saúde que de repente te ajude, ou alguém que já tem te ajudado, que pode te encaminhar para um processo de aconselhamento. Pessoas que têm uma capacidade de ouvir os problemas dos outros. E você pode também tentar conversar com um amigo, com um parente que você confia. Porque você vai conversar com a pessoa, tem que ser alguém de extrema confiança, porque senão vira fofoca em família. É que nem gente que já me contou que foi conversar com os irmãos da igreja, os irmãozinhos da igreja era o assunto da fofoca no outro dia. Então, pelo amor de Deus, né? Tem que ser alguém de extrema confiança, alguém que você confie que você pode se abrir. E aí você então conversa com essa pessoa e diz assim que pode ser o teu mentor, pode ser o teu pai, um professor, um médico, outra pessoa que você confie. E pode ser muito intimidador conversar sobre ansiedade, já que vai expor emoções com pessoa que você não tem confiança. Então, mas eu vou te dar um script agora que você pode usar para abrir a conversa com uma determinada pessoa. Então você escolheu a pessoa que vai simplesmente te ouvir, ela não vai julgar, ela não vai fazer diferente. Eu entendi, Aline, que você disse não converse com ninguém. E lembra que eu falei aqui da questão do gerenciamento das emoções, o perigo de você não expor as emoções. E tudo que está acontecendo dentro de você, se você não coloca para fora, você vai estourar. Uma hora isso vai te cobrar de uma maneira terrível. Então você tem que conversar com alguém. E para você ter uma ideia, chegou um ponto da minha vida de tamanha crise, e eu tenho um fantoche, né? Que eu uso esse fantoche para contar histórias. Eu achei como uma fuga também. Então eu peguei o fantoche e comecei a contar histórias. E eu vou mostrar daqui a alguns dias eles para vocês. Dei um nominho para ele e eu comecei a contar histórias, que era uma maneira então de eu conseguir achar uma válvula de escape. E eu contei uma história para mim mesmo, e eu gravei essa história, ele falando para mim. E o título desse vídeo é Assista Quando Você Estiver Triste. E esse bonequinho, que na realidade era eu por trás dele, só aparecia ele falou para mim o que eu precisava ouvir. Então, nos momentos de maior tristeza que eu enfrentei ou enfrentava, ele falava para mim o valor que eu tinha, a capacidade que eu tinha, e ele me chamava de pai, entende? Pai, e ele me falou o meu valor. E eu me acalmava, eu estava em crise, chorando inclusive em alguns momentos, e aí eu colocava esse vídeo para assistir ele dizendo que era uma questão de tempo e que eu estaria reassumindo o controle da minha mente e que ia chegar o dia em que isso não faria mais parte da minha vida e que todo esse inferno, esse monstro que existia dentro de mim, ele ia diminuir.
Então, é uma válvula de escape que você pode fazer. Então, você precisa, entendeu, Aline, conversar com alguém. Eu também não tinha ninguém, eu não confiava em ninguém, porque as pessoas que eu confiei, que eu abri meu coração, as pessoas usaram isso contra mim, as pessoas mentiram coisas sobre mim que não eram verdades. E aí eu caí cada vez mais no fundo do poço. Então, eu tinha que encontrar uma maneira. Então, automaticamente, eu acabei conversando comigo mesmo, mas estava atrás de um fantoche. Consegue entender isso? Não é loucura, viu, gente? Mas foi o que me ajudou. O script agora, para você entender, é o seguinte. Você pode chegar para a pessoa e dizer assim: ei, fulano, né, o nome dela. Eu tenho me sentido realmente estressado, sobrecarregado, nervosa, nervoso, ou qualquer outra emoção que você quiser falar. Se você tem depressão, ou vive a depressão na sua vida, você pode colocar isso. E eu queria falar exatamente sobre essa situação. E pode ter uma conversa de 10 minutos. E você pode então jogar para fora e você vai falando sobre isso. A função da pessoa não é julgar, a função da pessoa não é te medicar, a função da pessoa não é falar qualquer coisa, a função da pessoa é só emprestar ouvido e ouvir. Então por isso que tem que ser alguém de extrema confiança. E no final, o que essa pessoa tem que fazer é simplesmente te dar um abraço. E isso vai te ajudar de uma maneira incrível, gente. Então, combine com alguém e isso vai te ajudar bastante. Pedir apenas que os outros, então, eles te ouçam é uma boa maneira de você expressar os seus pensamentos e também os seus sentimentos sem interrupção. Ou seja, não é alguém que vai te interromper. Então, você combinou? 10 minutos nós vamos conversar e você coloca para fora. Quando isso está acontecendo na minha vida, eu me sinto assim, fulano, e isso gera isso, e acontece isso, e eu vou para baixo, e eu choro, e eu tenho crise de pânico, eu tenho vontade de morrer, e eu tenho o suor excessivo, e eu tenho isso, e ela só está te ouvindo. E ela pode balançar a cabeça, você combinou com ela só está te ouvindo, e ela está te ouvindo. E você vai falando tudo isso para ela, mas tudo isso mesmo. E se você não tem ninguém que você confie, porque algumas situações é tão grave que você não consegue confiar em ninguém, grave um vídeo. Grave um vídeo, exatamente. Um vídeo aí de 5, 10 minutos de você mesmo do outro lado, você balançando a cabeça. Você simplesmente olhando para você. E aí, como é um vídeo, ele está agora artificial, aí no final você pode colocar nesse vídeo dizendo assim, você mesmo dizendo. É como se você estivesse falando com o teu eu interior. Você dizendo para você mesmo, mas fique firme. Isso vai acontecer, isso vai chegar ao ponto que passe, porque você tem valor, você é especial, você é muito amado por Deus, você é amado por sua família, você é muito amado por mim, não desista de você. Tá conseguindo entender? Você gravou um vídeo no teu celular, aí o bicho pegou, não tem ninguém para você falar, você coloca um vídeo lá de 10 minutos que seja, só balançando a cabeça, só ouvindo, e você muda a sua posição, ouvindo, como se você estivesse ouvindo você mesmo. E no final você declara palavras de afirmação para você mesmo. Entenda que isso não faz parte de você. Isso não é a sua identidade. Você é um vencedor, você é uma vencedora, você é uma pessoa saudável e você que gravou lá, a gravação fala para você. Entendeu? E no final você pode falar para você mesmo, eu amo muito você, não desista de você. Então é uma técnica que você pode utilizar através da fala, que vai te ajudar grandemente a você passar por esse processo terrível de ansiedade na tua vida. E no exemplo que eu te dei, se você está falando com alguém que você confia e você está tendo a oportunidade de expressar as suas emoções, você pode combinar com essa pessoa no final de ele pegar na tua mão. Ele pode pegar e segurar a sua mão. Você pode pedir para ele te alcançar um copo de água, uma xícara de chá, sei lá, algo que te ajude a distrair. Então você combinou com ele que no meio da conversa, dependendo da situação que está acontecendo com você, que ele te dê um copo de água, que ele segure a tua mão, entendeu? Se é uma pessoa de extrema confiança que você confie, que passe a mão no seu rosto, entende? Simplesmente sem julgar. Uma pessoa que isso vai te ajudar a distrair e vai lembrar que você é incrível, que você é especial, que você tem valor. Tá conseguindo entender? É algo incrível, gente, mas isso você combina antes. E essa pessoa, como ela não vem por um processo de julgamento, ela simplesmente tá ali para te ouvir, ela empresta o ouvido, mas você combinou. Dependendo da situação no meio da conversa, se eu estiver chorando, se eu estiver desesperado, se eu estiver de uma situação, faça essas coisas. Ela pode segurar a tua mão, ela pode te alcançar uma xícara de chá, um copo de água, pode passar a mão no seu rosto, algo que você combinou, se é alguém que você confia,
E é o que vai acontecer. E já no vídeo, se você teve que gravar o vídeo porque você não tem ninguém que você confia, porque já confiou e riram das suas emoções, falaram que é frescura, que é falta de Deus, ou que você é muito novo para ter esse tipo de coisa, você pode gravar o vídeo para você mesmo e no meio do caminho. Você pode, no meio do caminho, você gravou o vídeo, você vem com a tua mão perto da tela, como se passasse a mão no teu rosto mesmo. Tá vendo? Parece loucura, mas funciona. Você fala para você no meio do caminho, eu estou aqui. Pode confiar em mim, entendeu? Palavras que você gravou para você mesmo. E isso vai ajudar grandemente você. E por fim, então, gente, algo muito importante que você pode fazer são as duas últimas coisas agora. Faça uso muito forte das afirmações. Equilibrar pensamentos ansiosos com pensamentos calmantes, positivos e afirmativos pode reduzir o impacto dos pensamentos ansiosos que são frequentes na sua vida. Seus pensamentos aqui agora de afirmação devem parecer significativos, realistas e verdadeiros para você. Passar um tempo escrevendo, repetindo suas afirmações pode ajudar a trazer à sua mente pensamentos mais positivos e calmantes. Então o que você faz? Exemplo de afirmações para quem tem ansiedade agora. No meio da crise da ansiedade, lembra que você tem que substituir o que não presta aqui dentro? No meio da crise, você começa a falar afirmações: sou suficiente, eu sou forte, eu sou capaz, solte, estou no lugar certo, eu confio na minha intuição, eu sinto o meu poder, eu me dou tempo e espaço, eu sou gentil comigo mesmo. Entende? São pensamentos de afirmações que você repete. E aí você pode começar a meditar nas suas afirmações. Essa é uma outra técnica. Escolha um lugar calmo e confortável para você sentar ou deitar. Pratique algumas respirações lentas e profundas. Lembra que respiração profunda nessa técnica de ansiedade não é respirar, puxar muito forte assim. Isso aí vai te deixar mais ansioso. A respiração profunda na ansiedade é você respirar com calma. E você vai puxando gradativamente o ar para dentro de você e você vai soltando. Algumas pessoas não conseguem soltar pelo nariz, se sinta mais confortável soltando pela boca. Escolha um lugar calmo e comece a praticar. Respire, solte. Com calma, entendeu? Respira, solta. E quando você faz isso, você começa então a pensar, repetindo na sua cabeça. Então você pensa e repete dentro de você mesmo, com o ritmo da respiração. Então você puxou o ar, use a palavra de afirmação. Eu me dou tempo e espaço. Vamos imaginar que seja essa? Então você puxa, eu me dou tempo, solta. Eu me dou espaço, entende? As palavras, eu sou gentil comigo mesmo, né? Eu sou gentil, depois soltando comigo mesmo. E aí você vai fazendo esse exercício. Você pode dizer assim, eu me dou tempo, respirando, soltando, eu me entrego. Conforme você vai fazendo. Você pode fazer esse exercício de 5 a 15 minutos, quando você estiver passando por isso, ou estiver tendo uma crise de ansiedade, e isso vai ajudar você a enfrentar esse tipo de coisa. Eu espero que você tenha entendido a nossa conversa no dia de hoje. Independente se você não seja uma pessoa ansiosa, as técnicas que eu ensinei aqui podem ajudar você a enfrentar qualquer tipo de pensamento, coisa ruim que exista na tua vida. E para finalizar a nossa conversa neste momento, se isso fez sentido para você ou te ajudou de alguma forma, compartilhe, alguém pode estar precisando. E para eu terminar essa live, lembre de uma coisa muito importante. Você não é os teus pensamentos. Você não é os teus pensamentos. Eles são fruto de uma programação de anos dentro de você, de coisas ruins e erradas que aconteceram. Mas você não é os teus pensamentos. Você é um ser incrível. Você é um ser especial. Você é uma mulher linda. Você é um homem lindo. Você é uma pessoa maravilhosa. É tudo uma questão de tempo. Não tenha pressa. Você está agora plantando sementes boas numa terra que você está começando a reassumir como sua.
numa terra que é fértil, numa terra que ela vai se transformar naquilo que você vai moldar através da neuroplasticidade. O cérebro de plástico pode moldar da maneira como você quer ser para ser feliz. Não desista de você. Se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. E nós vamos vencer essa guerra. E você será um ser diferente. Você vai se reconectar com o teu eu verdadeiro que existe dentro de você. E você vai decolar para a sua saúde emocional. E tudo que não presta, que está à volta, começará a mudar porque você está mudando o seu interior. Que você tenha um dia abençoado, um dia de bênção e um dia de felicidade. Eu me despeço de vocês agora do Instagram. Vão em paz. E você, amigo aqui do Facebook e também do YouTube, entenda que você é um ser incrível, um ser especial, um ser maravilhoso e que o poder da transformação está dentro de você. Os nossos problemas estão na mente e a solução também está na mente. A nossa cura para os nossos problemas emocionais não está fora, está dentro de você, porque surgiu dentro de você e cabe agora a você virar a chave, encontrar a resposta para a solução da tua vida. Se isso fez sentido para você, por favor, seja o meu mensageiro de esperança e compartilhe. Alguém pode estar precisando. Um grande abraço, um feliz dia, muita saúde emocional, muita paz nesse coração, muita saúde nessa mente e eu te encontro à noite na próxima live. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.